Lá no Nordeste, às vezes eu tenho brincado um pouco logo no início das conversações, porque nós costumamos, no público, junto ao público espírita, iniciar cumprimentando, dando boa tarde, boa noite, um bom dia, dependendo do horário. E o público espírita do Nordeste, talvez por excesso de timidez, costuma ficar calado. E eu começo indagando exatamente isso. Se alguém chegar e a gente estiver numa sala, por exemplo, de um consultório médico, e alguém entra, dá boa tarde, será que todo mundo fica calado? Então eu queria somente testar aqui em São Paulo, se é igual lá no Nordeste. Boa tarde a vocês. Boa tarde. É bem diferente, realmente. Precisamos nos mudar um tempo para São Paulo para ver se a gente aprende. Não, mas é engraçado, não sei se acontece aqui em São Paulo, mas a gente chega no centro espírita, faz meus irmãos, boa tarde. A sensação que a gente tem é que só os espíritos, só a eles é dada a permissão de responder. Talvez seja muito porque no centro espírita temos aquela placa, o silêncio é uma oração, e aí todo mundo quer dizer que está orando, porque talvez esteja mesmo. É uma satisfação muito grande atender o convite do Anísio, de estar aqui em São Paulo por esses dias. Estaremos hoje e amanhã aqui na Bienal, e ao longo da semana iremos fazer uma espécie de um tour, tendo por sede Araraquara e Ribeirão Preto. Então, desses dois lugares a gente vai dar uma girada por algumas cidades do interior paulista para conversar um pouco sobre doutrina espírita. E o Anísio nos pediu, de início, para nós virmos falar sobre este livro que nós estamos lançando agora pela Milênio Túlio. No caso, são 3 livros de uma única vez. Muita coragem de um editor fazer isso, pegar o mesmo autor e lançar 3 livros de uma vez só. Ou tem coragem ou é louco. Não sei ainda o que ele é dos dois, se é corajoso ou se ele é louco. Mas eu sei que de uma ou de outra forma ele já o fez, lançou os 3 e lançou exatamente há 15 dias passados, lá em Natal, quando nós realizamos o 8º Fórum Espírita de Natal, do qual nós somos coordenadores. E o Anísio é tão perturbado do juízo que ele telefonou para nós na semana do evento, dizendo que já tinha enviado os 2 primeiros livros, que no caso era o lado positivo de tudo, e o Viver Ainda é a Melhor Saída. Mas por culpa exclusiva minha, que demorei muito em enviar os originais para São Paulo, até porque tem uma parte gráfica que deu bastante trabalho, nós queríamos mandar essa parte gráfica pronta, nós enviamos o livro já tendo consciência de que esse livro não iria ser lançado em Natal. Apesar disso, o jornal informou e a gente segurou até a última hora. O evento começava no dia 17 de abril, e no dia 16, na quinta-feira, ele me telefonou. Jacó, na quarta-feira, melhor dizendo, ele me ligou dizendo: o editor falou que na quinta-feira até às 6 horas da noite ele entrega o livro. Se ele entregar na sexta-feira, eu vou levar a Natal. E eu disse: tá bom, coisa boa, mas só que eu não acreditava. Mas na sexta-feira chegou o Anísio, chegou com os livros, e aí foi que eu fiquei mais confuso ainda. Ele é louco ou acredita muito nas coisas? Ainda não sei. Talvez vocês de São Paulo já saibam, mas vamos em frente. Quando chegamos em São Paulo, ele nos falou do problema de saúde do medrado, que parece ter que fazer uma cirurgia e não iria poder ocupar o espaço que estava reservado para ele fazer a abertura desse nosso encontro hoje. E então ele pediu que nós aproveitássemos e fizéssemos 2 coisas. Vamos falar um pouco sobre o que estava previsto, que é sobre o aspecto da vida, o lado positivo da vida, essa ajuda que nós nos propomos com esta obra, Viver Ainda é a Melhor Saída, contribuir um pouco para dirimir algumas dúvidas que às vezes nos levam a pensar na morte de uma forma negativa, e anexar junto a isso, se bem que são temas distintos, algumas informações ou uma espécie de um rápido bate-papo sobre o passe. Que o passe não é a rigor um tema para se fazer um bate-papo, porque uma questão apenas que a gente abra, ela vai solicitar uma segunda, uma terceira, e é um tema muito vasto. Eu posso dizer com uma certa tranquilidade da vastidão do tema, por conta do muito tempo que eu já venho estudando, analisando, fazendo treinamentos, participando de seminários, e a coisa vai muito mais longe do que nós imaginamos. Então eu disse para o Anísio: olha, não há nenhum problema da minha parte, não sei como é que o público pode aceitar, mas o que der para nós fazermos, desde que seja interessante para quem estiver lá participando do trabalho, nós vamos em frente. Então já fica aqui essa primeira pergunta: o que vocês acham da gente dividir aqui um pouco esse tempo? A gente fala um pouco do que estava previsto
e falamos um pouco também sobre passes, até bater nas questões que talvez nos interessem pessoalmente, não a mim, mas principalmente a vocês. Não que eu me sinta na condição de saber mais do que qualquer um outro, apenas eu tive o privilégio de, durante um período da minha vida, dedicar muita atenção a um assunto, e como é um assunto único, então ficou mais fácil eu lidar com isso, e por conta disso, vem as consequências. Tudo que a gente faz traz consequências. Comecei a trabalhar na área do passe, quase que por uma necessidade emergencial da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e aí entrei no caminho, porque na realidade o meu projeto, enquanto escritor, era escrever somente sobre suicídio. Tanto que eu comecei a escrever, a primeira coisa que eu comecei de fato a escrever foi sobre suicídio. Mas quando surgiu a necessidade do passe, a gente arquivou tudo que tinha sobre suicídio e entramos na área do passe. E daí até agora não deu muito para sair. O passe ele não tem se tornado um passado. O passe está um presente muito forte, difícil da gente se desligar dele. Até por conta de toda essa peripécia na área de treinamentos, de artigos, solicitações de imprensa e uma série interminável de situações. Então o passe, além disso, nos solicitou, através de correspondências, telefonemas, pessoas que nos buscam pessoalmente, para convites para participar de seminários, congressos, sempre falando sobre passe. Além de tudo isso, a gente desenvolvia já há muitos anos, na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, um trabalho de pesquisa na área do passe. Quando nós nos desvinculamos da Federação de uma forma mais direta, não estamos afastados da Federação, mas já não temos nenhum cargo, até porque o tempo já não nos permite, então hoje continuamos como sócios, frequentamos eventualmente a Federação do Rio Grande do Norte, mas estamos mais ligados a uma associação chamada Grupo Espírita Allan Kardec. Nesse Grupo Espírita, para ele a gente transferiu essa atividade de pesquisa na área do passe, e de tal sorte que até hoje a gente continua estudando, pesquisando, avaliando, sempre tendo retorno, feedback, tanto junto a pacientes, quanto junto aos passistas. Tem pessoas de outras instituições que pedem para ir fazer ensaios, treinamentos lá na nossa instituição, então fica difícil a gente se ausentar do assunto. Estou dizendo isso para que ninguém pense que aqui está, como às vezes as pessoas de brincadeira dizem, é o doutor do passe ou qualquer coisa parecida. Não. Apenas eu, por força de todas as circunstâncias, me vi forçado a estar lidando com isso de uma maneira mais constante, mais próxima. Se houver interesse da parte de vocês, então, quando chegar esse momento, aí a gente já dá uma desviada aqui no assunto, podemos fazer até um intervalo para que não fique cansativo para todo mundo. E vamos em frente. Só tem uma ressalva a fazer. Foi bom até que o Djalma tenha retornado ao auditório para que eu possa fazer na presença dele, porque senão ele vai falar mal de mim lá fora. Disseram que Djalma falou muito bem e que aí Jacó então agora vai completar. Não, Djalma falou muito bem, Jacó agora vai arrastar como ele sempre arrastou. Tá bom? Quem esperava que ia ter aqui toda essa erudição, toda essa bagagem, uma memória fantástica como ele tem, vamos dispensar. Eu tenho até aqui um papelzinho para de vez em quando me lembrar de alguma coisa. Eu comentava ainda há pouco ali com o João que dos livros que a gente tem, por exemplo, Reflexões de Moreno, que ele tem um exemplar, se ele pedisse repentinamente para eu lembrar 5 casos, que tem 100 casos, para eu me lembrar de 5, eu me lembro, mas eu tenho que dar uma parada para pensar. Minha memória nesse aspecto, ela não é muito instantânea. Eu vou aos poucos remontando e chego, mas ela não é instantânea quanto a do Argolo, que ele acha pouco falar em português, aí ele fala em grego, em latino, em aramaico, em hebraico, e no que ele inventar, inclusive, que eu não entendo nada, então ele vai longe. Mas vocês, paulistas, sempre têm demonstrado que são muito mais caridosos, até pelos aplausos e pelo boa tarde. Eu me senti até por um momento, Silvio Santos, eu me senti aqui só faltou chamar o Lombardi aqui para alguma interferência. Então, por tudo isso, eu sei que vocês terão muita caridade para comigo, para que a gente possa transitar aqui nesse tema. Uma questão que aflige muito as pessoas que passam por problemas na ordem emocional, psíquica, e que lhe levam à tendência ao suicídio, quase sempre inicia por uma questão que vem tanto quanto inquietando no mundo íntimo. Por que eu estou vivo? Para que eu estou vivo? Quando aparece uma situação que nem sempre é a melhor, se a gente tem essa inquietação e não tem uma resposta muito segura, isso cria um volume maior que eu. E esse volume muito grande na mente das pessoas, muitas vezes cria
desaguadouros, não muito proveitosos. Daí a nossa preocupação. Este livro, Viver Ainda é a Melhor Saída, ele não foi escrito pensando no público espírita. Em nenhum momento eu pensei em escrever este livro para o espírita. Por uma questão que para mim é simples, se bem que uma pessoa até de São José do Rio Preto, com quem eu troco correspondência, um senhor, um médico, muito conceituado lá naquela região, ele me questionou quando eu disse para ele, ele me perguntou por que eu não queria escrever esse livro para o público espírita. Eu disse, porque o espírita, na minha forma de ver, ele já tem uma força natural na própria doutrina que, de uma certa forma, elimina grande parte dessa razão da pessoa pensar em se matar. Enquanto já essa mesma força não existe fora dos arraiais espíritas, não querendo com isso diminuir o conceito de nenhuma filosofia ou religião que não é espírita, mas a forma como o espiritismo coloca esta vida e a continuidade da vida, assim como todo o seu aspecto anterior, deixa o espírita numa situação de inveja dentro dessa questão: o que é que eu vou fazer? E agora? Eu me mato ou não? O espírita, de uma certa forma, ele já tem um bom lastro para suportar determinadas provações. O público não espírita, já tenho eu minhas dúvidas. Então eu queria falar para o público não espírita o porquê que viver é que ainda é a melhor saída. É óbvio que eu não podia, como espírita, não tocar nos princípios espíritas. Por outro lado, era uma situação delicada, porque se eu queria atender um público que não é espírita, se eu começasse entrando pelo princípio espírita, uma pessoa que seja mais segura nas suas ideias religiosas, dificilmente iria ler o restante do livro. Então, a gente usou por estratégia um caminho de fazer a pessoa vir refletindo ao longo do livro, e lá no final do livro, e também até a ordem natural como foi composto, ao final, então, a gente entra sobre Deus, falamos sobre Jesus, e falamos como Deus pode nos perdoar ante o suicídio, ante os nossos problemas, ante os nossos erros e os nossos pecados. Aí então a gente chega na influência do mundo espiritual e nos processos ligados à reencarnação. Mas tudo isso de uma maneira bem fluida e natural. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas reflitam sobre o valor da vida. Então nós tratamos da situação de uma maneira bastante direta e muito intimista. Fizemos o livro pensando que o leitor está lendo uma carta de um amigo. Em nenhum momento nós criticamos, nós zombamos, nós dizemos que a pessoa esteja errada, mas estamos sempre tentando colocar o lado positivo das coisas, porque é através do lado positivo que a gente muda os referenciais. Muitas vezes a nossa vida ela só está difícil porque a gente está olhando de forma fechada. Inclusive eu até conversava com os meus filhos recentemente sobre um problema que eu sempre achei no sistema educacional, pelo menos o que nós conhecemos. Nós recebemos uma educação a nível escolar extremamente fechada. Nós não somos condicionados a pensar aberto. Isso é tão sério que nós, os espíritas, que temos na codificação uma estrutura que nos leva a pensarmos aberto, quando nós tentamos abrir a reflexão, normalmente os próprios espíritas puxam para uma convergência, nem sempre de forma salutar. É muito difícil se pensar aberto, e mais difícil ainda é você colocar a mente em aberto à exposição pública. O público tem muita dificuldade, porque normalmente quando você abre o raciocínio, você leva a criatura a mudar seus valores, e foi isso o que a nossa apresentadora colocou antes de chamar o Djalma Argolo para falar. As nossas reformas íntimas são muito difíceis de serem elaboradas. E na hora que a gente coloca o processo todo e vai abrindo a mente, e nessa abertura nós de repente nos encontramos dentro do contexto, nós ficamos um tanto quanto apavorados. Quando nós lançamos o primeiro livro, O Passe, pela Federação Espírita Brasileira, nós chegamos a receber correspondências com menos de 15 dias do livro publicado. Pessoas disseram que tinham feito uma comissão, e em comissão já tinham lido toda a obra, analisado toda a obra e dito que a obra estava errada. Assim que eu li as primeiras frases, eu fiquei um tanto quanto impressionado e fiquei pensando, poxa, o pessoal do Nordeste é muito devagar, porque aqui para a gente ler um livro daquele, a gente leva tempo. Eu particularmente, que escrevi e fui reler o livro, eu levei mais de uma semana para reler o livro que eu escrevi, que eu já sabia tudo o que tinha, eu só estava relendo para ver se tinha alguma coisa fora do lugar.
Lá naquela cidade aqui do sul, uma comissão já tinha, em menos de uma semana, ou praticamente em uma semana, tinha lido o livro, analisado e já tinha um veredicto sobre o livro. Eu pensei comigo, nem na Inquisição tinha gente tão boa para fazer um trabalho assim tão primoroso, porque o livro, apesar de ter sido eu que escrevi, o livro não é tão fácil, de digestão muito fácil não. O livro é muito cheio de citações, muito cheio de informações, muitos aspectos que a gente tem às vezes que parar para pensar um pouco, e o pessoal realmente superou. Mas na hora que veio as considerações na análise, dizendo o que eu disse e o que eu não disse, que eu era a favor daquilo que eu me posicionava, não necessariamente contra, mas não favorável à opinião. Na hora que eu vi o contexto, foi que eu percebi que a análise do livro não tinha sido a análise do livro. Eles tinham lido o índice e tinham lido a parte final, a bibliografia. Quando viram a bibliografia, que ali tem livros espíritas, não espíritas, e livro que espírita, se pudesse, puxava uma cruz e fazia cruz, credo, Satanás, sai daqui. Quando viram essa bibliografia, parece que arrepiou todo mundo, e nessa arrepiada já mandaram uma correspondência para um escritor que não tem nenhum vínculo com a doutrina espírita, conforme o texto. Nós temos muita responsabilidade com a doutrina espírita, mas nós, como espíritas, precisamos abrir a mente. Nós não podemos ficar na convergência de um ponto de vista. Às vezes as pessoas dizem, os espíritas, quando querem ser abertos, é porque querem fugir de Kardec. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo Kardec o tempo todo como a base, como ponto de referência, como ponto de partida e, inclusive, o ponto de chegada. Entretanto, isso nunca foi uma linha reta. Ela tem 1000 caminhos para você ir e formar o edifício. Ele é a base, ele não é a estrutura toda e a cobertura, a pintura e os adornos, nem muito menos os acabamentos internos. O próprio Kardec disse isso claramente, e os espíritos da codificação referendaram essa mesma hipótese. Então, conversando com os nossos filhos, nós nos preocupamos muito com essa questão de visão fechada. Nós nos fechamos, e nessa de a gente fechar muito, nós viramos piores do que aqueles que normalmente nós praticamos, pública ou reservadamente. Porque o espírita, muitas vezes, ele publicamente ele não diz, mas na hora que ele se encontra 2, 3, um grupinho do qual ele faz parte, ali nosso Senhor Jesus Cristo tem um trabalho. Eu acho que é nessa hora que o nosso Eurípides, quando olha lá para cima, ele está chorando outra vez. Porque dá muito trabalho a gente entender que tem uma doutrina tão clara, tão lógica e tão aberta, e a gente está brigando por fechamentos. A gente está sempre fechando a porta, sempre fechando. Tem um fato bem interessante, que 4 órgãos do corpo humano resolveram fazer uma análise de uma determinada situação. Então os olhos começaram a se pronunciar e disseram, eu estou vendo uma montanha, uma linda montanha por sinal. Então o nariz começou a querer sentir a montanha, e inspirou e disse, eu não sinto a montanha. Então a boca falou, disse, então deixou sentir o gosto da montanha, e não conseguiu sentir o gosto da montanha, porque a montanha estava longe. Então a mão disse, deixa eu tocar a montanha. Quis tocar, mas a montanha estava longe, a mão não conseguiu tocar a montanha. Os ouvidos então entraram na história. Bom, já que vocês não fizeram nada disso porque ela está longe, eu também seguro, eu alcanço as coisas longe com os olhos. Deixe-me ouvir então a montanha. E os ouvidos não conseguiram ouvir a montanha. Fizeram uma reunião e os 4 disseram que os olhos estavam errados. Ele estava mentindo. Muitas vezes na nossa vida o nosso problema começa a partir daí. Em vez de nós queremos entender os olhos, nós queremos tornar isolados os sentidos e analisar as coisas por um único filão, por um único caminho, sob uma única ótica, e nos perdemos e chegamos a conclusões contrárias, e por conta disso dizemos está equivocado. Na nossa vida então nós começamos muitas vezes a nossa complicação a partir daí. O que eu estou fazendo na vida? Por que eu vivo? Essa é uma questão muito difícil de ser respondida de si para si mesmo. É muito difícil de nós respondermos, se nós não tivermos algum tipo de baliza, algum tipo de orientação, alguma base. A doutrina espírita dá toda a base. Por que aqui estamos, para que estamos, de onde viemos, para onde vamos,
O próprio Jesus colocou que a coisa é muito difícil. Ele não disse que era difícil, mas o que ele disse mostrou que é difícil. És como o vento que vem, o vento sopra, ouves a voz, mas nem sabes nem de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. É muito complicado. Isso é de Djalma Margolo para frente, dele para trás. Entender um negócio desse dá muita complicação à nossa cabeça, porque é muita profundidade. É difícil então uma pessoa que esteja atravessando um problema existencial se deparar de repente com essa situação. E agora? O que é que eu faço? Como é que eu vou resolver o meu problema da minha vida? Como é que eu estou? E às vezes a gente quer, não, mas tenha paciência. Mas o que é paciência? Como é que eu transmito paciência, por exemplo, para uma pessoa que perdeu, entre aspas, o seu grande amor? De repente a pessoa perdeu um ente querido que é querido pelo amor e por outros fatores. É quem lhe sustenta, é quem lhe dá educação, é quem lhe deu roteiro, é quem lhe deu suporte emocional. Como é que você se depara e diga assim, tenha paciência? Ou até religiosamente, não, mas Deus sabe o que faz. Isso é fácil para quem está falando. Para quem está vivendo, ou ele aprende a abrir a visão para ir olhar de outro ângulo, ou essas palavras não quer dizer absolutamente nada. Você corre o risco de dizer que Deus sabe e fazer aquela pessoa odiar a Deus. Ontem nós gravamos um programa para a Rádio Boa Nova, e no programa nós dizíamos que a nossa mãe, ela era, quando jovem, ela fazia noviciado e ia ser freira, até que o baixinho do meu pai, que meu pai realmente é um homem de baixa estatura, a minha mãe é que é alta, inclusive é um casal engraçado. Minha mãe é alta, elegante e magra, papai é baixinho, desengonçado e gordo. Eu juntei os dois, né? Eu estou gordo, estou desengonçado, mas estou alto, estou aí. Estou um bom subproduto daquele casal. Mas o baixinho do meu pai, ele conseguiu com muito jeito arrancar a minha mãe, com toda a sua envergadura de seriedade voltada para o noviciado. Ele arrancou-a e levou-a ao altar. E minha mãe, ela então, quando ela frequentava ainda o noviciado, ela tinha alguns problemas com o padre que ajeitava, eu não sei como é que dá, porque eu não sei bem como é que são os termos, mas o padre que cuidava lá mais das orientações, ela tinha um problema muito sério com ele, porque ela dizia, olha, Jesus eu aceito Jesus de todo jeito, porque Jesus veio, sofreu, falou, exemplificou, viveu, fez de tudo. Jesus tudo bem, agora Deus, de jeito nenhum, porque Deus mata, Deus persegue, Deus destrói, Deus faz tudo que não presta. Na Bíblia a gente encontra, e Deus mandou uma praga. Quando todo mundo fica querendo se livrar da praga, o próprio Deus é quem manda a praga e manda matar, e se não fizer do jeito que ele quer, ele fica com ódio, se vinga. Então mamãe não queria acordo com Deus. É a dificuldade que às vezes nós temos quando dizemos para a pessoa que está passando um problema, diz, não, mas tenha confiança em Deus, que Deus vai resolver. Mas que Deus? Qual é o Deus que vai resolver o nosso problema? Então nós, como espíritas, temos muita responsabilidade de saber lidar com a pessoa que está em desespero, a pessoa que está de repente querendo pensar em se matar. Como é que a gente vai resolver uma situação dessa? Tem uma situação interessante em que de repente na sacada de uma janela de um edifício, um jovem está dizendo, eu vou me matar, vou me atirar. No apartamento ele morava com a mãe. E normalmente as pessoas que vão fazer esse tipo de atitude, elas têm um freio, elas não se jogam repentinamente. Elas ficam, vou me matar, vou me jogar, e esperando, acho que talvez até um público, ou então querendo de fato que alguém a busque de volta. Fica normalmente nesse intervalo, vou ou não vou, nisso normalmente chegam pessoas e ficam assistindo, torcendo, uns orando, uns isso, aquilo. Então um senhor entra no apartamento e diz, olha, não faça isso, e tenta dialogar, tenta dar um jeito, não tem jeito. Quando o moço diz que vai se jogar, ele parte para cima da mãe do jovem, dá uma chave de pescoço e quase começa a sufocar a mãe do rapaz que vai se matar. E ele disse, o que é isso que você está fazendo com a minha mãe? Ele disse, vou matar sua mãe agora, ela vai morrer primeiro do que você. Antes de você cair lá embaixo, sua mãe já morreu. Mas como você vai fazer um negócio desse? Você não pode fazer isso com a minha mãe. Posso e vou fazer. Você não pode se matar? Se você pode se matar, eu posso matar a sua mãe. E apertando a velhinha aqui, e a velhinha já quase indo. E ele segurando a mãe, dava só uma folgada aqui, só para respirar, e puxava a velhinha outra vez. Mas você não pode fazer isso com minha mãe. E ele desce então na janela, e já vem para agredir.
Ele disse: eu posso, porque é isso que você está querendo fazer. Você está dizendo que quer se matar, mas no fundo você quer matar a sua mãe. Porque se você se matar, ela morre junto. Qual é a mãe que não morre junto com o filho? Você está querendo matá-lo da forma mais covarde possível. Você não tem coragem de enfrentar os seus problemas e por isso quer matar a sua mãe. Mas eu não vou deixar você fazer essa sua covardia. Eu vou matá-la primeiro. Aí ele veio de lá para cá: não faça isso, não faça. Eu amo a minha mãe. Se abraçou com a mãe. E aí então começaram a conversar e tal. E ele, a partir de então, desistiu da ideia. Lógico, foi colocado então todo o aspecto do egoísmo que está por trás do suicídio. Porque o suicídio, ele não tem um padrão. Sociologicamente a gente pode criar alguns padrões de suicídio. Psicologicamente também qualificamos outros. Clinicamente, até de uma análise jurídica, a gente pode qualificar suicídios. Religiosamente também. Mas a gente sabe que em todos esses processos existe um pouco de egoísmo. Seja qual for o motivo. E o egoísmo é muito forte na determinante do suicídio, muito forte. Allan Kardec, quando conversa com os espíritos acerca dos vícios e das virtudes, ele tem a oportunidade de perguntar aos espíritos qual é o sinal mais característico da imperfeição humana. E o sinal mais característico, dizem os espíritos, é o interesse pessoal. Ele nem falou aí no egoísmo enquanto termo, falou específico e objetivamente, é o interesse pessoal. É o maior sinal da imperfeição do ser humano. E o suicida, normalmente, ele pensa exclusivamente nele. Se é porque o seu bem-querido morreu, é porque ele quer ir atrás. É porque ele não quer sofrer as consequências de ficar sozinho. Ele não quer aguentar ou pagar o preço pelo que ele fez. Ou ele quer se vingar de alguém. Ou ele quer chamar a atenção para si. O problema está quase sempre centrado em si próprio. Mas essa é uma visão até certo ponto sociológica da questão. O problema maior é como tratar essa situação específica, como é que eu posso sair dessa situação quando eu já estou nela. Porque enquanto a gente não pensa no suicídio no nosso suicídio, ou na nossa tentativa, ou na ideia, a coisa é muito bonita, porque é teórica. Mas quando o suicídio se aproxima de nós, seja na nossa mente, ou seja num parente que está próximo, o problema é muito grande, é extremamente grande e grave, e temos dificuldades de lidar, porque nós temos medo de lidar também com a questão, porque envolve uma certa participação. Quando a gente tem uma criança, um filho pequeno, e ele é filho único, nós percebemos, mesmo que a gente não tenha, a gente analisando na casa de quem o tenha, quando vem o próximo filho, como há uma transformação interna, porque o filho começa a ter ciúmes, começa a ter raiva, começa a ter problemas. E quando a criança nasce, se a criança que já existe, encarnada, se ela não estiver bem desperta para aquela nova situação, tem uma transformação relativamente complicada para a família resolver. E não apenas no nascimento, no prosseguimento também, porque as atenções são diferenciadas. Aquele já não precisa mamar, este de agora sim. Aquele não precisa ser levado no braço para dormir, aquele sim. Esse já come alimentos sólidos, aquele só líquidos. Esse daqui tem esse tipo de atendimento, aquele outro tipo de atendimento. Se os pais não souberem administrar na cabeça da criança maior esse problema, essa criança cria certos traumas, ela atravessa uma certa dificuldade. A mesma coisa se dá quando nós lidamos com alguém que não está percebendo a realidade como nós percebemos. E normalmente essa pessoa, quando está pensando na ideia de se matar, ela está numa situação semelhante. Ela está num estágio em que ela percebe o mundo de uma maneira muito fechada, muito pessoal e com muita dificuldade de abrir o seu horizonte para ver outra observação. É aí onde a gente precisa ter bastante elucidação para saber como tratar, como entrar no diálogo e como fazer essa pessoa sair dos seus problemas. Não adianta acusar: ah não, um filho meu não faz isso. Ah, se você quer se matar, então se mate. Estamos contribuindo de uma forma negativa. Tem uma área da psicologia, inclusive, que sugere, em algumas situações, esse tipo de atitude extremada. Você quer se matar? Está aqui a janela, pule. Tem um autor francês que ele diz o seguinte: ninguém na realidade não quer se matar. Porque a gente vai, uma pessoa quando está com tendências, a gente esconde facas, esconde armas, evita determinadas situações. Mas quem quer se matar não precisa de nada. Basta fechar o nariz e não respirar mais. E você morre. Na realidade, diz esse autor, todo mundo que quer se suicidar, na realidade, quer comprometer alguém. Quer vincular alguém à responsabilidade do seu ato.
Por isso que ele diz, eu vou me matar, e começa a colocar as pessoas, aqueles suicídios por amor, dizem que é por amor, não creio que seja. Se você me abandonar, eu me mato. Como é que nós vamos tratar? Criatura, valorize-se. Não é valorizar o seu corpo, que muitas vezes, hoje esse verbo é muito colocado, essa expressão é muito colocada, eu amo a mim mesmo. E isso é um equívoco como normalmente nós nos referimos a nós, por sinal. Normalmente nós dizemos assim, o meu espírito, quando vai dormir, ele vagueia pelo mundo espiritual. Eu sou jovem, mas o meu espírito já tem muita experiência. Ou então, eu sou velho, mas o meu espírito, ou seja, quem é o dono da história? É o corpo, então? E a gente não percebe que a gente está fazendo uma inversão completa dos valores. Quando eu digo que o meu espírito vai sair, alguém é dono desse meu. O meu é um pronome possessivo. O meu de quem? De quem é o meu? Quem é o dono do meu? O meu espírito vai, o meu esse vai, o meu aquilo. Isso aqui eu poderia até eventualmente dizer que é meu, de alguma forma, de uma certa forma, até nem de forma alguma eu poderia. Mas um objeto material eu ainda posso dizer que é meu, eu posso dizer que este corpo é meu. Mas eu não posso dizer o meu espírito. O eu espírito, porque sou eu que sou. O espírito sou eu, o meu corpo é uma outra história. E nós nos perdemos muito com essa situação do meu eu e do meu eu. E por conta disso a gente diz, ame-se, eu me amo. Eu me levanto de manhã cedo, faço a minha caminhada, se sou homem faço a barba, se sou mulher ajeito o cabelo, faço uma maquiagem, visto a minha roupa, me produzo, perco pelo menos 1h18 diante do espelho, eu me amo. Bom, você se ama, ao corpo ficou bem claro, e a você mesmo, o que é que você tem feito? Eu disse, aí a gente vai ver que o eu, na verdade, não se ama tanto. Perdoem aqueles que fumam, não é nenhuma apologia contra, nem acusando ninguém que eu faça. Mas as pessoas que dizem que se amam e fumam, negam a informação. Por que negam? Porque se o fumo faz mal, se o fumo vai levar para uma situação crítica, se o fumo gera dispêndio de energias, de dinheiro, de odor, de sabor, a pessoa que fuma, isso eu digo porque eu fumei, até os 20 e poucos anos eu fumava, a alimentação de quem fuma não tem nunca o sabor de quem não fuma. Lá em Natal, durante algum tempo, tinha uma propaganda que um adesivo colocava nos carros, que dizia assim, beije um não fumante e sinta a diferença. Era uma propaganda bem instigante, inclusive, porque parece que há uma diferença bem acentuada por conta do odor, do paladar, sabe-se lá mais do que. Então a pessoa que fuma, pelo ato de fumar, já mostra que, em alguma questão, pelo menos, não se ama tanto. Porque não é uma questão de falta de evidência. Mesmo quem não leia, quem não assista noticiário, mesmo quem não saiba de nada, não sabe ler nem escrever, sabe o mal que o fumo faz. Pode não saber, por exemplo, que o fumo, ele já tem catalogado mais de 500 substâncias cancerígenas no cigarro. Mais de 500. Olha, quer se expor a um risco muito grande. A gente está exposto a risco o tempo todo, mas eu estou colocando de propósito um outro tanto, por propósito. Mas em compensação o prazer que eu tenho de fumar é enorme. Será que é tão grande assim? É tão grande que quando passa um certo tempo, você se inquieta, você se impacienta, você fica nervoso. Você tem, como homem, você passa a ter uma probabilidade maior de impotência, uma inibição da libido, se é da mulher, a frigidez vem mais rápido. Será que isso realmente é o prazer? Estamos falando aqui de uma coisa bem terra-terra, bem material. Então, muitas vezes, nós estamos muito fechados em determinados comportamentos por conta da forma que nós vemos, e não necessariamente como a coisa poderia ser observada. As pessoas que estão lidando, então, com a dificuldade de viver, de sair da crise, estão muitas vezes precisando ter uma nova tomada de visão e ter algumas informações. No público espírita, nós nem vamos falar do que seria uma experiência no mundo espiritual para um suicida. Não é fácil, é muito complicado. E não precisa nem ser espírita, precisamos apenas acreditar que a vida continua. Não vamos nem pensar na reencarnação, vamos pensar apenas que eu vou morrer um dia, desencarnar na terminologia espírita, e vou chegar no mundo espiritual. Se eu fui via suicídio, eu não tenho como imaginar que isso seja bom. E se eu acreditar que depois da morte nada mais existe, eu estou passando um atestado de dizer que tudo o que existe é uma pura burrice e uma invenção.
Mas se não existe nada, então por que eu ser bom? Por que eu estudar? Por que eu ter que trabalhar? Por que eu ter que fazer isso ou aquilo? Por que eu me sinto constrangido em determinadas situações e outras não? Hoje em dia a psicologia ela trabalha muito para impor a realidade ao homem da necessidade de refletir sobre o subjetivo. Porque nós somos encarnados e acreditamos então que o que vale é o que está escrito e palpável. Então o que tem escrito e o que a gente apalpa, isso é fundamental. O que não é, isso é coisa de invenção, ou de religião ou de filosofia. Mas o nosso mundo, ele não vive do palpável, ele vive do imaterial, do subjetivo. O que é o amor? O amor que se falou tanto ainda há pouco. O que é o amor? Que sentimento é esse? Se nós imaginarmos o amor como a mais bruta das paixões da sensualidade, é alguma coisa que não está no limite de nada da matéria densa que nós conseguimos perceber. Não é o positivismo, não é essa estrutura objetiva. Se nós pensarmos no amor sublime, no amor de Jesus, ficaremos mais longe ainda de perceber, porque apenas aumentou o grau de subjetividade. Entretanto, é esse mesmo amor dentro desses limites que faz com que nós nos entusiasmemos com uma pessoa, não tanto com outra, com uma situação, não tanto com outra, e por aí afora. Tudo o que nós fazemos e deixamos de fazer, de uma certa forma, tem algo de subjetivo por trás. Eu não acredito em vida, não acredito em espírito, mas às vezes me dá um arrepio, que aí eu prefiro não ficar sozinho. Mas olha, se você não acredita, não tem vida, não tem espírito, não tem nada, de onde vem seu medo? Conheci uma pessoa, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conviver bem próximo, que eu qualificava de gênio. Nunca usei a expressão com ele, porque eu acho que é uma expressão muito forte e nem todo mundo lida muito bem com esse tipo de elogio. Mas ele era literalmente um gênio. Tinha uma cabeça espetacular. Ele fumava desbragadamente, ele fumava 4 maços por dia. E ele dizia para mim: Jacó, não existe no mundo nenhuma pessoa que possa ter mais medo da morte do que eu. E era a única hora que eu me permitia dizer desbragadamente: você é um grandíssimo mentiroso. Porque se você tivesse medo de morrer, ninguém pediria para você não fumar, você já teria deixado. Ironicamente, o fumo o levou para o outro mundo. Ele foi bem cedo, ele partiu daqui aos 45 anos de idade. O fumo realmente, o fumo o fumou literalmente. Ele só tinha fumaça dentro do corpo, não tinha mais nada. Não tinha mais pulmão, não tinha mais vaso sanguíneo, não tinha nada. Era fumaça concentrada no organismo inteiro. Partiu daqui de uma forma muito lamentável. E eu brincava mais ainda com ele, porque ironicamente ele dizia: e eu não acredito na vida depois da morte. Eu digo: eu não entendo, você me causa uma grande confusão. Você diz que tem medo de morrer e procura a morte diária e cotidianamente. E você diz que não acredita na morte, na vida depois da morte, mas tem medo de morrer. Se não tem nada, do que é que você tem medo do nada? Se na hora que você morrer apagou, você simplesmente vai ser como uma lâmpada que alguém mexeu no interruptor. De onde vem esse seu medo? Então a gente vai ver que lá dentro, essa subjetividade é que ela é quem está mexendo com a nossa estrutura. E é essa subjetividade que leva as pessoas a pensar em suicídio. Seja por uma voz falando no nosso ouvido, uma voz própria, uma voz espiritual, uma voz de remorso, uma voz de ingratidão, seja talvez até porque nós não queremos enfrentar a vida como ela está disposta. Quando a gente vê exemplos como, por exemplo, Stephen Hawking, aquele grande físico teórico norte-americano, já não fala, mal se mexe, mal mexe um pouquinho a cabeça, todo deformado. Se a gente quiser um exemplo de feiura no sentido estético, ali está um. Ele, inclusive, não acreditava nas suas potencialidades. Chegou a uma situação extremamente constrangedora em todos os sentidos que possamos imaginar. Entretanto, tornou-se, depois dessa gravidade toda, no maior físico teórico que nós temos até hoje. Como? Usando o seu querer. Ele mudou a sua visão. Então ele começou a descobrir que não podia mais fazer isso, não podia ir à festa, não podia se alimentar como queria, não tinha mais condições de mobilidade. Ele só tinha 2 opções: ou morrer ou continuar vivendo. Optou por continuar vivendo, mas para continuar vivendo sem fazer nada, não adiantava viver. Então vamos fazer alguma coisa. Nesse fazer alguma coisa, ele chegou onde chegou. Muito do que hoje nós sabemos em termos de física, devemos a ele. Muito. Não apenas o meio científico, mas principalmente o meio leigo, porque ele inclusive soube traduzir as informações de peso, de difícil compreensão para o leigo. Ele trouxe tudo isso para o nosso nível rasteiro de compreensão. Tanto que ele tem livros para o grande público e tem livros para os acadêmicos, totalmente distintos um do outro.
com esse objetivo, o objetivo de fazer perceber aquilo onde ele já chegou. Se não quisermos ir longe, basta a gente olhar as Paralimpíadas. São as Olimpíadas que acontecem a cada 4 anos, após as Olimpíadas, em que atletas que têm deformidades físicas vão competir. E o que está assombrando o mundo são os índices a que eles estão chegando. Eles só não batem os índices dos normais que somos nós, pelo menos que nos dizemos, porque realmente as limitações físicas, em alguns casos, são extremamente violentas. Mas se nós compararmos os deficientes que, por exemplo, defendem Olimpíadas, se nós quisermos competir com eles no que eles estão, mesmo que a gente tenha o hábito de fazer ginástica e exercício todo dia, levaremos uma sova grande. Isso mostra que é um problema de determinação interior. Eu tenho que ter determinação. Nós encontramos na penúltima Olimpíada um atleta aqui de Santos, de São Paulo. Eram 2. O jovem, faltava 1 mês para as Olimpíadas, eu acho que todos se lembram, ele teve um problema com a sua noiva e suicidou-se em Santos. O seu irmão, Rogério, é quem foi na equipe de judô substituí-lo, porque Rogério não chegava perto da arte do irmão. Rogério chegou lá, não só representou, como trouxe a medalha de ouro para o Brasil. Por quê? Porque na hora que ele estava lá, inclusive, isso foi interessante, isso saiu na narrativa de Veja, ele estava representando, mas profundamente abatido. E ele vinha caminhando num daqueles jardins lá da Vila Olímpica, de cabeça baixa, e ele de repente deu uma tropeçada numa pedra. E alguém olhou para ele e disse: olha, é melhor você não competir, porque você não está podendo nem carregar a si próprio. Você está tropeçando nos próprios pés, literalmente. O que é que você vai fazer? Você vai envergonhar seu país? Para ele funcionou. Ele disse: não, eu vim para competir, vou competir. E se isso não fosse suficiente, vou mostrar que eu estou aqui, não apenas porque o meu irmão se foi, mas porque eu tenho condições. Agora, depois que eu mostrar, eu quero dedicar a ele, para que ele, onde estiver, perceba que ele cometeu um equívoco. E fez e venceu. E isso é o que falta a gente aprender, e isso é o que falta a gente ensinar. Nós precisamos dar orientação para as pessoas, para que elas vejam o lado positivo de tudo. Um homem entrou numa cidade, já anoitecendo, havia um clima um pouco frio, a névoa estava tornando tudo um pouco lúgubre, e à distância ele viu uma pessoa deitada na calçada. Ele aproximou-se, chegou para aquela criança, no caso era um jovem, e ficou ali espantado, tentou acordá-lo, mas o jovem estava em sono profundo. Ele afastou-se um pouco, olhou de novo, e olhou para o céu e disse: meu Deus, como é que pode, numa cidade como esta, ter uma pessoa dormindo no chão, e não ter ninguém que faça absolutamente nada por ele? E ficou meio indignado com Deus, até que num determinado momento, em oração mais forte, mais cheia de fé, olha para Deus e diz: Deus, me responda a minha inquietação. O que é que o Senhor tem feito para resolver um problema como este? E ele, lá do fundo da alma, escutou a resposta: fiz a ti. Essa foi a resposta. Muitas vezes, aquele que vai se suicidar, Deus nos fez para que nós o ajudemos. Ele não era para se matar, nem para tentar, nem para pensar, nem para idealizar. Mas nós aqui estamos para ajudar, para evitar que aconteça. Não adianta ficar dizendo depois que o fato aconteceu, dizer: ah, se eu soubesse que era de verdade. Tem um psicólogo, se eu não me engano, é Castenbaum, que ele diz assim: se alguém falar que vai se matar, mesmo que seja num momento de brincadeira e descontração, acredite, nunca duvide. E aí depois ele faz toda uma colocação de abordagem para se evitar que aquilo vá lá em frente. Quando nós falamos em suicídio, normalmente em nossas palestras, nós gostamos de colocar uma primeira regra para qualquer pessoa que queira pensar na ideia. E é uma primeira regra relativamente longa, não é literalmente assim, mas ela diz: primeira coisa, não pense em se suicidar. Se pensar, não diga. Se disser, não tente.
E se tiver tentado e não conseguiu, jamais repita. Porque ninguém dá um segundo passo sem ter dado um primeiro. Quando Humberto de Campos, Bezerra de Menezes falava a questão da bebida, que alguém perguntava, não, mas o que é um trago, um gole de bebida? Ele disse, não é nada, se fosse apenas um. O problema é que ninguém toma o segundo sem ter tomado o primeiro. Uma grande lição, quando eu era jovem, eu conheci um rapaz que foi preso por assassinato. Ele teve uma violenta discussão com a esposa, era um rapaz de interior, era um homem com pouca instrução, onde a maior instrução dele era a virilidade, era a força muscular, a força bruta, e desses homens machos até debaixo d'água. Então não aceitava determinadas insinuações em nenhuma hipótese. E a mulher então criou um mau ânimo e ele discutiu, e a mulher ameaçou não sei o que, parece que na história ela disse que iria colocar um chifre nele, ele disse que se ela repetisse ele matava, e ela caiu na bobagem de repetir e ele matou. E matou, e ele tão macho quanto era, ele terminou de matar, foi à delegacia e se entregou. Quer dizer, ele complicou porque aconteceu o chamado flagrante, que complicou a sua própria vida no sentido jurídico da questão. Quando ele chegou lá, o delegado disse, você vai ficar preso, agora tome cuidado, porque todo preso de primeira viagem, os outros presos abusam sexualmente. Ele disse, mas comigo não vai acontecer. Ele disse, você é muito bravo, já matou sua mulher, mas tem 19 aí dentro. Eu quero ver você com 19, o que é que você vai fazer? Ele disse, não se preocupe, você não pode fazer favor. Ele disse, não. E ele entrou com toda a brutalidade, que ele falava, senhor pro mod, e eu vou, e eu quero. Ele falava realmente bem matuto. E ele entra na cela à noite, e aí começou o zum, o quem vai sou eu, quem vai é você, e já estava tudo armado para agarrá-lo, e o primeiro então iria se servir, e depois já viu o que era que ia acontecer. Ele parou no canto da cela, disse, todo mundo pode me abusar sexualmente. Lógico que ele disse com um linguajar bem rasteiro. Todo mundo pode, não tem nenhum problema. Agora, o primeiro eu vou matar, os outros não, mas o primeiro pode ter certeza que eu vou matar. Ninguém o molestou, porque aquele que queria ser o primeiro disse, não, quem vai agora é você. Não, eu não, vai você, e vai você, e vai você. E ele ficou preso, se não me engano, por volta de 13 anos, e durante os 13 anos ele nunca foi serviciado dentro da prisão. E uma vez eu perguntei a uma outra pessoa que eu não ouvi mais, depois que ele saiu, como era que tinha sido a vida da prisão, até porque eu queria saber esse detalhe, como era que ele tinha se saído. Ele disse, o interessante é que ele era, apesar de tudo isso, ele era de uma dignidade muito grande. Ele jamais abusou de nenhum outro preso. Porque ele disse, da mesma maneira que eu não quis que fizessem comigo, eu não tinha o direito de fazer com nenhum outro. Então veja que ele foi buscar na sua até forma muito bruta de ser, ele foi buscar o mais profundo da filosofia. O primeiro, esse aqui eu pego. Os outros estão dispensados. E esse às vezes é o nosso problema. No caso do suicídio, no caso de tentar fugir da vida, o primeiro problema é esse, é pensar. E por que ele é grave? Porque é aí onde a gente abre o plug de conexão espiritual. Para nós que somos espíritas, nós sabemos muito bem o que é isso. Na hora que eu penso, olha, o negócio está ruim, eu acho que eu vou me matar. Depois, quando o processo está muito avançado, a gente fica querendo culpar o obsessor, querendo culpar os espíritos, os inimigos do passado, isso e aquilo. Não, fui eu quem abri a porta. Na hora que eu digo, mas isso aqui não está bom, eu vou me matar, é nessa hora. Veja, o psicólogo também já capturou isso, e não de hoje. Quando alguém disser, vou me matar, mesmo que de brincadeira, acredite e trabalhe. Trabalhe para que isso seja revertido, porque tudo começa no primeiro momento. Ninguém se mata assim, eu vim andando aqui e de repente eu resolvi morrer e me matei. Ninguém se mata desse jeito. Pode ser que nós não saibamos nenhum motivo que para nós desse razão àquela pessoa tomar uma atitude tão violenta. Aí sim. Mas dizer que naquele mundo íntimo não tinha um motivo de alguma forma agasalhado, tinha. Tem muitas pessoas que já começam a namorar dizendo isso, eu estou amando tanto que se um dia eu perder eu me mato. Isso é péssimo para os dois. Não só para ele, para os dois. Ele porque já abriu o plug, ele que eu digo, o componente do casal. E o outro, porque se aceitou esse tipo de diálogo, ele entrou numa dependência perigosa. Lamentavelmente, a televisão brasileira hoje, ela está cheia de programas de bufetes e trocas de palavrões entre os casais.
já não aceitam brigar só dentro de casa, aí agora estão dando espetáculo na televisão e as televisões ganhando dinheiro com o desastre que tem sido esse tipo de relacionamento. As pessoas não querem ver o outro lado. A gente precisa ver o outro lado. Tem uma situação bem interessante num dos nossos livros, do lado positivo de tudo, em que retrata o caso de prego fora do tacho. É uma situação corriqueira. Se a gente for ver uma fábrica de prego, pelo menos era, pode ser até que hoje as fábricas de prego já sejam mais modernas, mas uma fábrica de pregos de algum tempo atrás, os pregos são feitos arames, e esses arames entram nas máquinas de cortes. Então as máquinas cortam automaticamente, vão cortando já dentro das bitolas, e aquilo vai caindo dentro de um tacho. Vai caindo nas aparadeiras, e das aparadeiras vão para um tacho. Porque os pregos, eles saem com rebarbas, por conta do sistema de corte e prensagem para fazer a cabeça do prego. E essas rebarbas, então, vão presas, que não dá aquilo para no corte, as máquinas, e antigamente já não tiravam. Então, eles iam para dentro do tacho, e nesse tacho, então, começava a haver um giro. E os pregos ali dentro, então, começam a se atritar uns contra os outros. E desse atrito, uns começam a tirar as rebarbas dos outros. De tal forma que depois de uma convivência atrital pacífica, aqueles que estão dentro do tacho saem prontos para ser embalados e ser vendidos. Os que não prestam são os que fugiram do tacho. Vão ter que voltar para a lida, vão ter que voltar para o trabalho de lixamento. Isso muitas vezes é o que acontece conosco. O que é esse atrito que nós estamos com o prego? São os problemas da vida. Isso é o que faz com que a gente ganhe forças. Quantas pessoas hoje são mais saudáveis porque já estiveram doentes graves? Em estado de doença muito grave. Quantas pessoas hoje são mais satisfeitas com os seus empregos e até com as suas rendas menores, exatamente porque perderam o fausto que tinham e que abusavam desse fausto. Quantas pessoas hoje valorizam doenças e doentes porque já passaram por situações. Hoje o que é que nós vemos aqui em São Paulo? Nós assistimos, nós temos associações de pessoas que perderam parentes devido a acidentes aéreos. Por quê? Porque alguém sofreu isso antes. Nós temos aquela associação lamentavelmente me foge o nome agora, de um senhor japonês que teve um filho recentemente, que foi morto aí num sequestro, e parece que a polícia estava envolvida, algo mais ou menos assim. Hoje ele está fazendo uma associação que já se junta com outras associações e fazendo esforço para evitar não só que isso aconteça, mas para dar suporte emocional a quem for atingido por uma situação como essa. Muitas vezes é uma pena nós termos que chegar a tanto para poder despertar. Nós espíritas principalmente. Nós espíritas não deveríamos esperar a morte, o suicídio, a dor, o sofrimento, o constrangimento para poder ressurgir. Nós devíamos já ser o ressurgimento, nós já deveríamos estar na frente. Por quê? 141 anos de doutrina espírita. 141 anos. O que é isso em termos de história? Nada. Absolutamente nada. Isso significa o quê? Nós somos vanguardeiros. Nós estamos com os estandartes na frente, nós estamos no pelotão da frente. Às vezes nós entendemos a mensagem, os trabalhadores da última hora, apenas no sentido de que nós somos os últimos. No sentido doutrina espírita, nós somos os primeiros. E aos primeiros cabe a maior responsabilidade, que é a do exemplo e a de mostrar o caminho. Qual é o exemplo, qual é o caminho que nós estamos dando? Qual é a estrada que nós estamos abrindo para quem está passando por necessidade e desespero? O que é que nós temos feito? Afinal de contas, aonde nós vamos chegar com a doutrina espírita? Porque tem muita gente no meio espírita que está querendo saber o que é que o espiritismo pode fazer por ela. Jesus disse diferente: faze por ti, que o céu te ajudará. E aí o que é que nós fazemos? Bom, se o senhor deixar eu tirar na loteria, ganhar um grande prêmio desse sozinho, aí eu vou dar uma ajudada lá para a gente até melhorar, para a Menino Túlio publicar mais livros, em vez de só 40, ele já tem um catálogo com 200. Se o senhor me der uma cena, eu não sei nem qual é o prêmio que é maior, nem qual é o menor, ainda sou do tempo de loteria esportiva, mas eu sei que tem coisa que dá muito mais dinheiro hoje. Aí a gente quer negociar com Deus desse jeito, inclusive os espíritas. A gente está querendo negociar diferente, a gente quer... E até uma certa forma a gente até já melhorou um pouquinho. Se o senhor me der, eu vou construir um hospital. Antigamente era muito mais covarde a coisa. Se o senhor me der, eu vou acender um maço de velas, né? Aí é que era uma desproporção. Olha, eu quero que o meu filho, ele passe no vestibular, encontre uma boa moça,
faça um bom casamento, seja muito feliz, e aí eu vou acender umas velas para o senhor. Aí, como ninguém disse qual era o tamanho da vela, quando vai ver as velas, são velas de bolo de aniversário, porque são as mais baratinhas e menores que tem. Até nisso a gente regateia com o mundo espiritual. Aí fica difícil a gente chegar longe com a doutrina espírita e resolver o problema quando ele aparece. As pessoas que estão atravessando uma situação de tendência ao suicídio, elas precisam mais que nunca ser ouvidas, ser entendidas nos seus pontos, porque eles são fundamentais. Ninguém quer se matar por nada. Eu quero me matar somente porque eu quero me matar. Não existe essa figura. A única figura que não existe é essa. Eu quero me matar por alguma coisa. E se o matar é uma atitude extremamente violenta, e se eu, apesar disso, quero, então o motivo que está me levando é extremamente violento também. Logo, precisa ser ouvido. A gente precisa saber. Às vezes a gente quer usar mão de força. Você quer se matar é porque você não tem Deus no coração. E se você não tem Deus, você já vai para o inferno mesmo, então vá. Não é esse o raciocínio. A pessoa que quer se matar, acima de tudo, ela quer ser ouvida. Dizem os sociólogos e dizem os psicólogos, quase que formando o coro, e digo eu na minha visão espírita, que a maioria dos suicidas, na realidade, está querendo chamar atenção. Quer chamar atenção para si por algum fator. Não está conseguindo. Tem pessoas que querem chamar atenção porque não conseguem diálogo, não conseguem conversar, não conseguem impor seu ponto de vista e não conseguem sair do circuito em que se encontram. Então, por conta disso, elas querem chamar atenção de alguma forma e buscam, através do suicídio, uma solução. Isso não é saída, isto não é solução.